Fudeu. Agora já era, querida, agora já era. Vai te encher de pelo, Raquel. Ai, meu Deus, eu sou um atentadinho. Ai, o cheiro da Alda. Ih, vai dar briga aí a hora que chegar em casa. Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje estou aqui de volta com o Diego Digenbecker. Meu Deus, tô de volta. Que emoção. Só aparece no meu canal, no Só dele, aparece, nunca não. mais. O que eu vou fazer? Não precisa, vou ver no teu. Ver no teu e tá tudo certo. Saudades de gravar as Eu colaborações do também. Pipoca do Visconde. Pipoca do Visconde, gente, que Sim, nostálgico. Tá lá, né, o vídeo, o canal, né? A Bruna, que começou com a Bruna! gente, é verdade. Beijo, Bruna! Né? Meu Deus, A gente se conhece há muito tempo também, né? Meu Deus, é verdade. Então hoje a gente encerra o especial 666 com 6 dicas de livros de terror. Então a gente já falou de HQs e de filmes essa semana e aí agora vamos falar de livros, porque é uma coisa que todo mundo pede também, né? Assim como aconteceu nos outros vídeos, então a gente tentou pegar algumas dicas que fogem um pouco do óbvio. Às vezes vocês podem até conhecer o nome por causa de uma adaptação do cinema e tudo mais, mas assim, aquela coisa de dar chance pro livro, porque o livro vale muito a pena. A proposta realmente é que vocês anotem dicas diferentes pra esse Halloween. Então vamos começar? Quer começar? Pode ser. Pode. Começo. Eu vou começar falando de Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Até a Raquel, quando ela chegou aqui, ela falou, né, que mesmo às vezes nunca vi em terror e tal. É que na verdade ele mistura um pouco de tudo, de romance, de polícia, de terror. A gente começa a história conhecendo o Oscar, que ele é um menininho que mora lá numa antiga Barcelona. E ele mora no internato, ele estuda lá também. E um dia ele resolve conhecer um pouco mais da cidade. Vai num bairro de gente rica, mas de casas abandonadas. E numa casa lá que ele vê a porta meio entreaberta, e o curioso resolve entrar. Nisso ele sente uma mão batendo no ombro dele e ele dá no pé, ele sai correndo. Tem uma narrativa bem poética e ao mesmo tempo ele prende a pessoa e tu se sente do lado dos personagens, assim, é incrível. Resumindo, bem resumido, do resumo da sinopse. Ele vai conhecer a Marina, que mora numa dessas casas, e os dois vão sair pra uma aventura que vai envolver cemitério, uma mulher de preto que anda todas as últimas sextas-feiras do mês. Ela tá sempre num cemitério, tem bonecos, assim, se tu tem medo de entrar na casa de alguém que tem boneco e acha que eles vão se mexer, não é um terror que vai ter sangue, que vai ter assassinato, que vai ter serial killer, não. Ele é uma coisa bem psicológica. Tu vai caminhar com duas crianças o tempo inteiro. E fica na cabeça, tu fica pensando depois, meu, será que isso pode acontecer? Eu te conheço há tanto tempo e tu sempre fala desse livro. E realmente nunca saiu da tua cabeça. E dois, eu ainda não li, eu tô tipo, me sentindo muito mal. Não, mas Zafón, assim, ele tem uma coisa poética, mas que... Peraí. A gente acordou assim. Né? Acho que tem muitos fãs de Zafón aqui nesse canal. Porque de vez em quando alguém me indica algum livro dele, assim. Já podemos ser. Tô pegando emprestado. Se tiver tempo, né? Porque meu Deus. A minha indicação vai ser Os Mortos-Vivos, do Peter Straub. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, no All Hallows Ridge do ano passado. Esse é um livro sobre fantasmas, sobre vingança, sobre casos incompletos. O que eu mais gostei nele é justamente a falta de sangue e de coisas grotescas pra focar realmente em detalhes que te deixam meio apavorado, sabe? Aquela coisa de você olhar pela janela e ver uma criatura que te incomoda. Isso me deixa sempre muito... Eu tenho um ar frio aqui agora. Não é nem um ventinho, é tipo um ar frio. Frio mesmo. É um livro que fala sobre 4 amigos, que eles moram numa cidade bem pacata, bem isolada, assim, de tudo. E é um grupo que se encontra sempre pra beber, fumar, contar história de fantasma, um programão. Uma dessas pessoas do grupo morre e os outros 3 começam a ter pesadelos em que eles morrem também. Durante o livro a gente vai conhecendo o que uniu essas 4 pessoas e tá relacionado a coisas do passado da cidade e deles, assim, tipo, eles se uniram porque algo aconteceu. E é um livro que mexe muito com o psicológico. Só o nome aqui da edição, pelo menos, eu acho muito enganoso, porque os mortos-vivos, pra mim, não faz sentido nenhum. Eu imagino zumbis. Não, e inclusive o título em inglês é Ghost Story. Eu nunca li nada do Peter Straub além dos mortos-vivos. Eu achei sensacional a forma como ele escreve, como ele vai construindo o medo. E essa coisa de te deixar realmente com frio na espinha, ou com vento gelado no corpo, né? Que é um dos grandes méritos do livro, assim. É uma das minhas recomendações para este Halloween. A minha segunda dica, que eu sei que a Raquel também já leu, é O Bebê de Rosemary. É engraçado que quando eu comecei a ler essa história, eu imaginava outra coisa completamente diferente. Sei lá, ter um bebê do demônio, mas ela ia pro inferno, de que ela ia, sabe, uma coisa mais pro inferno mesmo, e nada a ver. Ela se muda com o marido para um apartamento em Nova York e ali naquele apartamento tem uns vizinhos que vêm falar com eles. Muito estranho esses vizinhos, são uns vizinhos muito cabreiros. Tanto que quando eu vim morar aqui,
tem 4 vizinhas que eu sempre falava, gente, são as vizinhas do bebê de Rosemary. Deus o livre! Sim, elas moram aqui no Por prédio isso do tem lado. esses dois demônios aqui. Ela vai engravidar, mas a noite da gravidez ali, Nossa. que ela engravida, tu sente que não é o marido dela que tá ali, botando algo dentro dela, né, que é o filho do demônio. Meu Deus, não é spoiler falar isso, eu acho, né, que ela engravida do demônio. Casal idoso... Rosemary engravida. Rosemary engravida, mas enfim, aquela mesma história de terror psicológico, que é o que dá medo, é o que te assusta, te dá momentos de aflição. O que eu acho mais legal do livro é porque ele parte muito do ponto de vista da Rosemary. E você, em alguns momentos, fica com raiva dela pela inocência dela. A gente percebe todo o tratamento da mulher na sociedade na época, pela forma como o marido trata ela, como a família trata ela, como ela se trata, que me incomodava, só que faz parte da personagem e é isso que deixa a obra tão rica. Aí tu fica aquela coisa, no final, alguma coisa vai acontecer, ela vai dar a reviravolta. Acho o final desse livro incrível. Dica, aprovado pela minha pessoa também. Ela leu. Foda-se, né? Minha próxima dica é o livro Colecionador, do John Fowles. Tem também uma pegada psicológica bem forte. Eu não sei nem se eu classificaria como terror, mas é aquele drama psicológico fudido, assim mesmo. O livro ele é dividido praticamente em 2 pontos de vista. Uma parte do livro é no ponto de vista do colecionador e a segunda parte no ponto da colecionada, digamos assim. O personagem principal, ele é todo quietão, ele é bem diferente, ele é um funcionário público, se eu não me engano, que ganhou na loteria. Tem um hobby de colecionar borboletas. Ele nutre um amor platônico por uma estudante de artes e ele observa sempre ela à distância e tal. E chega um momento em que ele resolve hospedá-la na casa dele, leia-se sequestrá-la, assim. Só que pra ele tá, tipo, só hospedando ela na casa dele, realmente. O interessante é que você vai vendo, à medida que o livro avança, que ele enxerga ela como uma das borboletas, assim. Ele quer estudar ela, ele quer observar ela, sabe? Ele quer fazer tudo pra que ela se sinta o mais confortável possível, ainda que isso corte muito a liberdade dela e limite ela de todas as formas. E na segunda parte do livro a gente tem o ponto de vista da vítima. Pra mim é um trunfo, assim, do livro. E a vítima, tipo, ela é muito nova. É uma menina que, por vezes, ela é muito insegura e ela dá uns escândalos emocionais, assim, que você pensa, tá, moça, calma. Mas, porra, ela tá presa na casa do cara e, tipo, ela é a vítima ali mesmo, saca? E você começa a acompanhar, então, todos os altos e baixos psicológicos dela. Gostei demais, por isso eu acabei trazendo aí pra vocês. Muito bom. Vamos trocar de livros. Vamos trocar de livro, eu já peguei. A última dica que eu tenho pra dar é um livro de terror bem óbvio, assim, mas é uma história que, desde que eu li, já faz uns 2 anos, me encantou muito e até hoje eu quero reler esse livro ainda na minha vida. O Exorcista, do William Peter... O Exorcista. É o livro do Exorcista, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, a menina lá que vomita, aquelas... Que vomita. É uma loucura. É uma menina que ela... É engraçado que realmente parece com um exorcismo. Um belo dia ela encontra uma tábua de Ouija, ela começa a brincar, super bacana, parece que ela não tinha Lego naquela época. Tá ali, ó. Tá, gente, aqui, ó, dá pra gente escolher o nome. É tipo Stranger Things, dá pra colocar aqui e vai piscando. É moderno. Esse aqui é uma tábua de Ouija antiga. E daí, lá uma bela noite, ela começa a ser possuída pelo cão, pelo demônio. Vai lá e invade o corpinho dela. Creonhão. A mãe dela tem vários. Se o livro for muito bem escrito, acho que mesmo você sendo cético com isso, você olha pra essa obra e pensa, cara, valeu a pena. Não, tu vai repensar algumas coisas do que tu imagina na tua vida. E é legal justamente a discussão muito constante entre ciência e fé, assim, né? Porque tem a questão de, será que era só um transtorno psicológico dela? E ela vai no médico. Ela vai no médico, ela faz vários exames, ela passa uma bateria de exames e ela não tem absolutamente nada. Eu indicaria, eu sempre vou indicar esse livro. Por isso tá aqui. O filme vale a pena, o livro vale muito mais a pena ainda. Eu não podia deixar de falar desse livro, gente. Eu fiquei muito chocada com a leitura dele, então eu tive que trazer pra lista. Fábrica de Vespas, do Iain Banks. O livro é narrado por um garoto de 16 anos, o Frank, que ele é meio psicopata. Ele mora numa ilha só com o pai dele, o irmão dele tá internado num hospital psiquiátrico, a mãe abandonou a família, então é uma família quebrada. Todas as frustrações diárias que o Frank tem, ele dá um jeito de canalizar em algum ato de violência, que pra ele é muito normal, e acho que essa é a parte mais chocante da leitura, assim, porque ele explode um monte de coelho sem nenhum remorso, saca? É uma cara de Diego. E como é narrado por ele, e na cabeça dele tá tudo ok, tipo, ele vai falando aquilo como se fosse, tipo, troquei de camisa hoje, depois, sabe? Porque o livro vai trabalhando esse passado dele, o passado da família, o irmão dele fugiu do hospital psiquiátrico, tá voltando pra casa, então a gente tem toda a tensão sendo construída do irmão voltando, e o que esse irmão fez pra estar no hospital psiquiátrico. Acho que é um dos mais pesados que eu já li da Dark, assim, no geral. Ele fica pau a pau com Menina Má, só que a questão do Menina Má é que, como ele é dos anos 50, ele ainda tem coisas que são inovadoras pra época. Hoje muitos outros
outros livros e filmes já tomaram a mesma atitude que a mãe da menina. Então lá você tem a mãe, tipo, muito incomodada com a situação da filha e não querendo acreditar que ela é uma psicopata, porque ela tem 8 anos apenas. E aqui não tem mãe nenhuma falando, não tem pai nenhum narrando, tipo, é o moleque. E a família não tenta recuperar ele. Família é louca, então... Tá explicado. Então. Tá bem explicado. Então essa é a minha última recomendação nesse especial 666 de livros de terror. Foram 6, né? Foram 6, Então, meu fechou. Deus, 6 dicas muito boas, né? Aqui, Espero que vocês humilde. gostem, humilde. 6 dicas maravilhosas. É isso, espero que vocês tenham gostado do especial 666, não só desse vídeo, mas de todos os outros que já saíram aqui. A ideia realmente foi fazer uma brincadeira com vocês de dicas novas, né, pra lista de leitura e de filmes, Netflix aí bombando. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, deixa dicas aí de livros de terror que vocês gostariam de indicar também. Vou deixar também os links das redes sociais do Diego pra vocês seguirem enquanto Às ele ainda vezes não se- muda, mas às tá vezes tudo muda. certo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever agora e acompanhar os próximos vídeos, porque o mês de outubro ainda não acabou, Não ainda acabou. vamos falar de terror, até porque eu quase nunca falo terror aqui no canal. Não, é bem pouco. Dá uma olhadinha nos últimos que tem. É pouquíssima coisa. Se achar um YA, eu te dou um prêmio. Né? Romance, então. Romance, Crepúsculo, procura. Se tiver, merece Nutella. É isso, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.